Bom dia, bom dia, bom dia, meus queridos. Hoje é dia 15/5/2021. Sabadão chegou, hoje é dia de fofoca. Vamos conversar, bater papo, pegar as notícias e conversar. E olha, rapaz, eu vou falar uma coisa pra você. Olha a situação da criança. Olha, cheio de espinha, espinha pra cá, espinha pra cá. Tô virando menino. Rapaz do céu, eu tô me sentindo um jovem de 15 anos. Deus o livre. Mal sabe eu o tanto que eu sofri com esse trem de espinha. Vamos lá, gente, conversar um pouquinho com algumas coisas aqui. Vamos falar um negocinho de finanças, mas depois a gente vai entrar pra política e vamos bater papo de outras coisas meio polêmicas aí pra frente, tá bom? Na Infomoney saiu uma nota falando o seguinte: o Banco Central tem um projeto para usar o Pix em transferência para outros países, diz Campos Neto. Dependemos do avanço nas discussões sobre o lançamento das moedas digitais por outros bancos centrais, afirmou o presidente do Banco Central. Então, o que está fazendo? Hoje, para você fazer uma transferência internacional, cara, vocês não têm noção do parto que é. É assim, totalmente ridículo a situação. É uma coisa assim, fora do comum. Sem explicação, não tem explicação. Por quê? Porque o que acontece é o seguinte: quando você faz essas transferências, que você recebe esse dinheiro, é uns números, chama SWIFT, tem uns números diferentes, não é o próprio número do banco, é uma linguagem internacional. Só que a linguagem internacional, para o Brasil é uma, para outro país é outra, então não é todo mundo que usa tudo igualzinho. Rapaz, olha, é uma dor de cabeça que vocês não têm noção de como que é. É uma coisa assim sem precedente. Então, se por acaso o mundo começar a querer aceitar o Pix, facilita muito. Por quê? Em vez de eu ficar procurando, ô gerente, qual que é o meu número? Qual que é não sei o que eu preciso? O cara pega o número e já tá tudo ali. Ou seja, o que custa o banco só com os números, ele pegar e abrir e ver tudo de onde que é, que banco que é, qual que é, tudo bonitinho. Porque se o cara escrever um negocinho errado, uma letra errada no seu nome, já era. Se ele colocar o número erradinho do CPF, já era. E não é que já era e você no outro dia consegue reverter, não. Já era que vai levar 15, 20, 30 dias para conseguir fazer de novo. Porque ele tem que esperar para ver se foi mesmo, se não voltou. O aviso do banco falando que não encontrou o usuário, que leva mais de semana. E depois, aí eles têm que fazer o processamento lá para depois requerer de novo. Rapaz, olha, é uma coisa assim nojenta. Então, acho muito bom isso daqui. Eu tinha um pouco de receio do Pix no início, porque para mim é muito perigoso um banco digital que mal tem senha, eu peguei e colocar o negócio do Pix. Mas como o meu banco, que no caso é o do Bradesco que eu uso, eu sou obrigado a usar o PIN, aquele botãozinho que sai os números, cada vez que aperta sai uns números diferentes, até para usar o Pix eu sou obrigado a fazer isso. Eu falei, então isso daqui é uma transação padrão igual de tudo e todos. Então eu cadastrei meu Pix lá. Agora, em banco que não pede senha, eu não faço, cara, eu não faço mais de jeito nenhum. Inclusive, se um bandido pegar aí, eu tô lascado, porque o cara vai falar, faz o Pix pra mim, eu falo, fazer como, filho? Só se for rezando, 3 mais, porque eu não carrego o meu token, eu só uso o cartão de débito, então, pra mim, eu tá ali, mas então achei interessante isso daí. Vamos lá, vamos dando sequência, porque o negócio é falar de enrolação aqui, de encrenca. Vamos lá, que hoje é sabadão, filho. Infomoney. Temos de ser xiitas com o centro da meta, sempre, diz o diretor do Banco Central. O diretor do Banco Central falou que a meta de inflação dele, ele vai controlar, custe o que custar. Maravilha! Custe o que custar, maravilha! Por quê? Porque às vezes o custe o que custar não é bem o que o ministro da Economia gostaria. Mas é bom demais, dá conta, né, moço? Graças a Deus. Rapaz, ia começar o negócio, começar a barulheira. E tinha diminuído isso, não, e agora voltou com força total, vai vendo. Se não é esses barulhos loucos, é aquele aspirador do homem doido. Infomoney.
Já iniciamos novo ciclo de investimentos no Brasil, diz líder da Volkswagen na América Latina. Olha que beleza, nós estávamos preocupados porque estava saindo a Ford, mas eu estava vendo que o movimento da Ford, ela não é um movimento só Brasil, ela é um movimento mundial. Ela tomou uma decisão do planeta, aonde ela ia diminuir os seus ativos em países, ia se concentrar mais em um ponto e deste ponto fazer as distribuições. Diz eles que compensa mais. Vamos ver as cenas do próximo capítulo, mesmo porque eles estão tirando os carros básicos da produção e mantendo somente caminhonetes e caminhões. Parece que o foco deles vai ser esse daí agora, hein? Até eles entrarem num elétrico por aí, eu acho que vai ter compra da Ford por aí. Mas olha que notícia boa, que a Volkswagen está voltando para o Brasil com força total. Então nós vamos ter 3 empresas fortes no Brasil. Nós vamos ter a Volkswagen, o grupo Peugeot e Citroën, que agora é um dono só, né? Então Peugeot e Citroën, apesar que eu gosto muito do Peugeot, até tem um veículo do Peugeot, e a Fiat. Que a Fiat é o que nós chamamos, que é o tal do pau para toda obra, né? Que é no jargão popular. Então, olha que notícia bacana. Então vocês vão vendo que tem algumas coisas boas acontecendo no país, mas também tem algumas coisas ruins. E a gente vai entender essa situação porque nós vamos começar a entrar na política. Por isso que eu estou falando algumas coisinhas aí para você. Tem algumas coisas andando, mas não está andando como deveria, pois a sinalização não está tão interessante como deveria. Vamos lá. Reuters. Energisa mira privatizações e expansão em geração de energia. Então, o que acontece? As empresas, eu estava dando uma olhada na CPFL, por exemplo, nos balanços, o que está acontecendo. Eu dei uma olhadinha lá, a geração de energia eólica da CPFL está aumentando assim de forma exponencial, um aumento assim que vocês não têm noção. A solar está ali, uma coisinha bem basiquinha, pararam de investir ali, porque realmente solar, rapaz, não gera energia. Solar é bom para esquentar água. Agora, para gerar energia, tem que ser o ventiladorzinho lá, que é a birutinha lá, que é o eólico. Só que, se você colocar o eólico, aí você tem que pagar impostos, né? Mais ou menos assim. Pelo menos é o que o governo andou pregando por aí. Mas a questão não é essa. A questão é o seguinte: está faltando energia elétrica. Nós estamos entrando numa crise violenta que, olha, isso daí é gravíssimo para o nosso país. E não é algo de hoje, é algo de estrutura e infraestrutura. Isso deveria estar vindo lá de trás, desde quando teve o primeiro apagão lá atrásão, era para ter começado a fazer isso daí. O primeiro apagão, sabe quando foi? Lá atrás, mas bota 15, 20 anos lá para trás. Teve apagão. Sei lá quantos anos foi, tô chutando o bar daí. Mas sei que foi lá para trásão. E aí tinha que ter começado lá atrás, não tá. As empresas viram que, pelo que eu vi ali, pelo menos nos balões da CPFL, que foi uma das empresas que eu vi, eles estão fazendo plantas, comprando fazendas, e eles estão, sabe onde? A CPFL cuida daqui da região sudeste. Sabe aonde ele está criando plantas? Lá no Nordeste. Ele está fazendo as suas plantações de energia eólica, porque isso é uma plantação, porque você planta aquele coqueiro de ventilador, o gerador, as fazendas eólicas, né, que o pessoal fala, estão colocando lá para trabalhar com a energia. Ou seja, se a daqui está fazendo lá, outras estão fazendo em outros lugares, estão crescendo e desenvolvendo. Mas isso não é uma coisa de um dia para o outro, isso leva um certo tempo. Então a gente está vendo já uma mudança, mas essa mudança vai acontecer só daqui 5, 10 anos. Boa, de forma assim, você fala assim, olha, agora tá mesmo. Então vamos ficar de olho, porque isso daqui também é um problema, mas que tem uma solução oculta, velada, escondida, que o povo não está sabendo. O povo vai ver só o imediatismo, é isso que eu quero falar para vocês. As pessoas gostam do imediatismo, e agora nós vamos começar a entrar na política. Presta atenção. Poder 360. A bancada do DEM decide pedir a expulsão de Maia depois de ataque a ACM Neto.
O Rodrigo Maia, ele é um deputado do Rio de Janeiro e o SCM lá do Nordeste. Muito bem. O que aconteceu? Mas o Rodrigo Maia, ele já estava querendo sair do DEM. Então, esse movimento que foi feito foi simplesmente uma maquiagem para tipo assim, eu estou expulsando ele. E aí ele tem argumento para falar assim, olha, eu fui expulso, agora posso entrar em outro lugar. Porque na política tem essas coisas feias. E tá tendo os movimentos políticos já sem parar. Por incrível que pareça, gente. Mais de um ano de eleição já tá tendo movimentos intensos na política. É impressionante como que funciona essa porcaria. Para não falar outra coisa. Por que porcaria, professor? Porque, cara, custa a política se desenvolver de um ponto aonde não se pode ficar fazendo essas coiseiras, aonde as pessoas decidem por rede social, por exemplo, por vídeos, por YouTube, sei lá quem, os políticos, acabar com essas forças sobressalentes que eles têm, o uso das máquinas a favor deles. Eu vou falar um negócio pra você, eu fico chateado com essas coisas aí. Fico chateado. Mas vamos lá. TV Cultura, saiu aqui no Jornal da Cultura, uma reportagem da Cultura, abre aspas, ele só ganha na fraude no ano que vem, fecha aspas, diz Bolsonaro sobre o Lula. Bom, vejam bem, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu tô andando por aí, só que é o seguinte, o meu andar por aí, ele é muito pequenininho, ele é muito restrito, o meu andar por aí, ele é aqui na minha cidade, alguns contatos que eu tenho em rede social, alguma coisinha muito restrita. Eu não estou andando em todas as profundezas e todos os cantos do país, eu não estou. Então eu não sei qual é a realidade de todos os lugares, mas aqui na minha proximidade, as pesquisas que estão falando não condiz com a realidade, mas condiz com a da rejeição. E a rejeição em cima do presidente da República é muita. E o brasileiro costuma ter memória curta, sim senhor. Queira ou não queira, as coisas que o Lula fez na época que ele estava como presidente da República surtiram efeitos que deixaram o povo feliz. Mesmo que as coisas que foi feito financeiramente pudesse explodir no governo seguinte, como aconteceu no governo da Dilma. E aconteceu. Mas as pessoas não veem o que a pessoa fez, como ela fez. Ele só quer ver o que ela recebeu. Quais foram os benefícios? Elas não querem saber quais são as consequências. E nesse caso, as pessoas que são responsáveis, elas tomam no nariz. E os irresponsáveis, se assim pode se dizer, só para dar uma conotação de diferente um do outro, ele é beneficiado. Por quê? Porque as pessoas preferem a coisa do tal do imediatismo. O brasileiro gosta, é uma cultura do brasileiro, no geral, não todos, mas é uma cultura do brasileiro, que ele fala, eu tenho que viver a vida, cara, viver a vida, carpe diem, viver hoje, é hoje, o importante é hoje, amanhã, amanhã, nem sei se eu vou estar vivo, amanhã, amanhã, é assim que o brasileiro faz. Diferente de um japonês, por exemplo. Diferente de outras culturas, por exemplo, que programam coisa, programa a faculdade do filho, programa não sei o quê. Não. O brasileiro, ele programa o que ele vai fazer amanhã para pagar, para comer. Essa é a realidade nossa, tá? Não estou falando que o brasileiro é burro ou não é burro. Eu estou falando que as condições fazem ser como é.
a cultura como é que é. Tanto é que as pessoas que têm um pouquinho mais de dinheiro, ela já tem uma cultura diferente justamente de armazenar. Mas não é uma questão de cultura, é uma questão de situação, que é diferente. Dentro disso, gente, o que eu quero falar? Primeiro, que eu vou repetir mais uma vez, não existe candidato bom ou ruim, então nem escrevam puxando a sardinha nem de um lado nem do outro, para mim não me interessa. A questão é o seguinte: tivemos um presidente lá atrás que foi julgado, foi condenado, foi feito um monte de coisa, pegou coisa, já foi provado que pegou um monte de coisa. Então, o que custa tirar? Tira, gente. Nós temos 200 milhões de... tem mais de 200, mas eu vou falar que é 200 milhões de habitantes. Não é possível que não achar um que tenha capacidade de ser candidato, um bom candidato a presidente da República. Ponto. Então, sabe o que a gente precisa fazer? A gente precisa começar a eliminar os que é mais ou menos, sabe? Ah, ele é bom, mas fez coisa ruim, então tira, cara. Ah, mas tira. Sabe por quê? Porque o poder vicia. O poder é perigoso. O poder, quando é dado, a pessoa não quer perder, ela não quer sair, ela não quer soltar. O poder é uma energia muito nociva. O poder é muito delicado. Precisa tomar muito cuidado. Muito, mas muito cuidado mesmo. E você não sabe o que a pessoa está pensando lá atrás. Então nós temos que evitar muita política nos partidos, nos candidatos. Porque a política faz com que o cara siga ideologia, siga crença, siga coisa. Não, e não é isso. O que precisa é uma pessoa inteligente que entende como um país funciona, as necessidades deles, mas de infraestrutura e não do povo em si, porque se eu fizer direto com o povo, é algo muito imediato. Eu resolvo hoje e o problema piora amanhã. Resolvo hoje, o problema piora amanhã. Resolvo hoje, o problema piora amanhã. Que é o que está acontecendo com a Previdência nossa mesmo. Se tivéssemos feito coisas lá atrás, resolvido problemas lá atrás, não permitir abusos lá atrás, não tinha diminuído a quantidade de dinheiro da Previdência e também não tinha do teto de Previdência e também não tinha diminuído o tempo que você vai receber, porque aumentou o tempo de vida para você poder aposentar, você vai aposentar só poder aposentar com uma idade avançadíssima. Então essas coisas que a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que ficar muito atento, que não é brincadeira. Mas só que o que eu vou falar? Eu tô só comentando, né? Porque o que eu falo aqui, chega em meia dúzia de pessoas e mesma coisa. O cara fala, e eu sei o que você está falando e como é que vai resolver? Porque é uma coisa de massa. E a massa está fazendo uma campanha, uma propaganda, forçando o contrário. E aí o homem chega e fala assim, ó, o negócio é o seguinte, eu só aceito se tiver a urna sem fraude, porque senão eu não vou conseguir, que foi o que falou aqui na notícia. Então, é tipo assim, se não fizer, vai dar rolo. Se fizer e perder, aí vai ter que engolir. Aí vai falar, não, vamos ter que conferir, vamos ver se tem fraude ou não tem fraude, ver para ver o que tem. Eu acho ótimo isso daqui. Só que com uma auditoria, sabe? Então, tipo assim, eu não acho que é prudente colocar a impressorinha em todas as urnas, porque é muito caro de fato, mas pode-se fazer como se fosse uma auditoria. Então, exemplo, eu pego e distribuo as urnas para distribuo as urnas, eu distribuo algum papelzinho para todos os partidos que vão ser os fiscalizadores, que são os partidos que fiscalizam as eleições, isso aí está em lei, já acontece isso desde os primórdios, e eles pegam e falam onde que você gostaria, qual é a escola, não a seção, qual é a escola que você gostaria que colocasse a urna. Então, coloca uma urna, ou então por todas as escolas tem uma. Olha que beleza, fica melhor assim. Todas as escolas vai ter uma dessa de impressora. E quem vai escolher vai ser aleatório.
quem vai escolher vai ser aleatório. Então vai ter uma coisa aleatória que vai chegar e vai fazer um sorteio na escola falando qual que é a sessão tal, tem um sorteio, saiu na sessão tal, então vai lá para a sessão tal. Porque depois que as urnas já acabou de chegar na escola, pro cara fazer coisa errada ele não faz, então a auditoria fica muito melhor. Então vai uma urna e aí o que faz? Vai sair a zerésima com os valores, não vai? Vai sair a zerésima, tem a urninha lá do papelzinho, tem. Então a zerésima vai lá, fica pendurada, você confere a zerésima para ver se foi carregado na hora de carregar no servidor. E você pega e sai o papelzinho e você vai conferir lá. Até aí não seria bacana, olha que bonitinho. Mas só que, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Presta atenção numa coisa que eu vou falar. Por que eu falo pra vocês que isso daí não resolve? Isso aí ajuda, mas não resolve. Você sabe por quê? Porque depois que sai o pendrive pode ser imaculado, pode ser com os números certinho, tudo lindo, maravilhoso. Pode sair com isso daí, tudo lindo, maravilhoso. Chega lá, eu boto o leitorzinho ali e ele vai falar assim, essa urna tem impressora, então nessa não mexe, deixa do jeito que tá. As outras, e vai, e altera tudo. Pode acontecer. Por que não? Porque pode ter um sistema que detecta, foi detectada a impressora, então usar a versão software A, usar a versão software B. Então, isso que eu acabei de falar não dá certo. Ai, professor, não dá para fazer auditoria de uma por escola? Não. Nossa, você estava tão animado. Pois é, mas o que eu faço? Eu vou fazendo prismas, não é isso que a gente tem que ir fazendo? A gente tem que ir dando soluções e ao mesmo tempo já criando os problemas que pode criar. É assim que faz. É assim que a gente evolui. Então, de fato, não tem como. Tem que ter o papelzinho tudo quanto que é urna. Por quê? Porque aí a auditoria, eu vou escolher, todas as urnas têm o papelzinho. Eu vou escolher aleatório, eu falo, eu quero ver essa urna para ver se bate com o valor que está lá. Dá licença. Deixa eu ver. Número tal. Vamos ver como é que está lá no sistema. Ah, ok. Opa, tem erro. Era um número, tá outro número. Cancela as eleições porque tá tudo errado. Aconteceu alguma coisa. Não, mas foi uma coisa pontual. Não. Agora vamos ler todas. Tá entendendo como é que é o negócio? É, meu filho, não tem como escapar. Para fazer, ou faz em todas, porque meio termo. Por que eu falei esse exemplo? Porque eu já tinha cantado porque podia fazer dessa forma. E depois eu peguei e comecei a refletir e falei, cara, não dá, porque é perigoso, porque sistema é sistema, software é software. Ele vai ler se espetou alguma coisa, um item externo ou não. Ele vai saber se é ou se não é. Então não dá. Então tem que ser tudo. Agora, é caro pra chuchu, mas se não fizer vai dar um rolo danado no ano que vem. Eu não sei como é que vai ser, só sei que tá uma muvuca braba. Gente, uma notícia triste, né, que passou na notícia, saiu aqui na Infomoney. Bruno Covas piora e tem quadro irreversível segundo o boletim médico. A gente já sabe que quando dá metástase da parte interna é muito raro. Bom, eu me coloco à disposição. Se ele acreditar e querer ser meu cobaia, eu posso fazer uma cirurgia espiritual nele. Eu estou procurando pessoas com características assim, justamente para ver se a gente, via espiritualidade, consegue provar que consegue reverter algo aonde os médicos já carimbaram e falaram irreversível, e quem sabe a gente poderia resolver isso daí. Eu me coloco à disposição. Fico triste por ele ficar no meio da política, mesmo sabendo da gravidade do que tem. Ele deveria ficar um pouquinho mais com o filho dele, porque eu perdi meu pai de câncer com 8 anos de idade, o filho dele é novo, que eu vi. Eu não sabia qual que era a idade do filho dele, também nem sei, mas eu sei que é novo, porque eu vi o menino do lado dele na cama, numa reportagem. E, cara, a criança sente falta e isso daí ela vai levar pro resto da vida dela. Então ele tem que curtir, ele tinha que pegar, desde quando ganhou a eleição, ele tinha que ter pego, ele nem tinha que ter concorrido. Ele tinha que ter se afastado e ficado de férias, só tratando isso junto com o filho. Isso seria muito importante pro menino. Não digo nem para ele, porque para ele fez o que ele quis, o que ele achou que era bonito. Mas pro menino isso com certeza vai fazer. Eu falo por experiência própria.
Poder 360. Morte de pessoas de 40 a 49 anos cresce 57% em abril e tem mês mais letal. Isso daí não é desencarne em massa? Olha, mais uma vez aquele vídeo que eu falei há 2, 3 anos atrás acontecendo. E me xingaram tanto. Você acredita que não teve um que falou mal de mim, que voltou e pediu perdão? E era tudo espírita, hein? Que mundo que nós estamos? Que mundo que nós estamos? Xingava eu, cara. Vocês não têm noção. Falava, os espíritos que estão com você são tudo dos demoníacos. Juro por Deus. Eu não gosto de jurar, mas, cara, aconteceu. Então eu posso jurar por Deus porque é um fato. As pessoas falavam que os espíritos que estavam comigo eram tudo do demônio. Uma pessoa que se diz espírita, espiritualista, que diz que seguia as coisas da espiritualidade. A pessoa nem foi ver quantas coisas que eu acertei ou quantas que eu errei. Ela falava assim, você é irresponsável. Jamais que o espírito de luz falaria uma coisa dessa para deixar o povo preocupado, desesperado. O problema é dele se ele fica preocupado, desesperado. Eu, quando recebi aquela notícia, sabe o que eu fiz? Eu comprei vitamina que eu não tinha, complexo B, vitamina C, vitamina... Rapaz, pensa num cara que ficou com as minhas proteções, pelo menos de naturais, nas mãos, porque estava acontecendo também o problema da queda do magnetismo do planeta. Foi na época que eu fiz a minha camiseta quântica, eu falei, eu vou fazer minha camiseta. E eu fiz pra mim. Só que como eu sou obrigado a fazer um monte... Eu coloquei o sobressalente para vender. Tá aí, tá até acabando. A hora que acabar, eu acho que eu nem vou fazer mais. Porque só se eu precisar demais, as minhas camisetas acabou e tudo mais, eu vou e compro outra. Acabou, filhos. Eu não pretendo renovar, não. Porque o preço da camiseta, eu fui ver agora, o preço da camiseta. E eu vendo o que vocês fazem, você vende caro, professor, eu vendo caro. Vai comprar o imã de neodímio pra você ver o preço que é. Vai mandar uma costureira fazer uma camiseta com algodão, tecido exportação. Não é esse tecido malha, vagabundo, não. Tecido exportação, que é grosso, pesado. Vai ver quanto que ela cobra pra você. E aí a etiqueta, tudo embaixo, não pode ser etiqueta normal. São saquinhos que eu tenho que fazer. E depois eu ainda tenho que fazer manualmente, colocar as coisinhas tudo lá dentro. E aí? Quem que vai fazer isso aí? E a mão de obra da pessoa pra fazer e tudo mais? Vocês não têm noção do preço que tá ficando agora. Se eu fosse atualizar o preço da minha que já tá aí, que eu acho que eu vou ter que atualizar, para passar para outra, e rapaz do céu, eu vou ter que voltar no preço que eu tinha lançado lá no início. Não tá tendo condição. Tá aí, desencarne em massa. Triste, mas é uma realidade, gente. É realidade. O que vai fazer? E pra gente encerrar, jornal AFP, tensões aumentam em Gaza, China critica Estados Unidos. Presta atenção, a escalada de tensões entre Israel e faixa de Gaza continuaram na madrugada dessa sexta-feira, com a adição de violentos protestos em várias localidades. Ponto. A China criticou os Estados Unidos por ignorar o sofrimento do povo palestino. A China está preocupada com o povo palestino. China preocupada com o povo palestino. E está sendo acusada de não cumprir os direitos humanos. De fazer as pessoas trabalhar sem direitos humanos. Pelas Nações Unidas. A China está protegendo a Palestina. Ou seja, está sendo contra Israel. Os Estados Unidos, depois que trocou o Trump, também já não é muito amigo de Israel. Será que nessas duas os dois acabam se juntando? Espero que não. Mas já se viu para onde que o dragão vermelho já está se colocando. Fiquemos atentos. Gente, jamais é verdade absoluta, somente um prisma. Que vocês tenham um final de semana maravilhoso. Que Deus nos abençoe imensamente. Namastê.